Você já sentiu aquele medo de errar que te paralisa? Ou aquele medo de ser rejeitado, de ser desaprovado, ou de não gostarem? Ou até então aquele medo de ir embora? Se sim, esse vídeo aqui é para você. Eu demorei 10 anos para entender o que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Você vai saber em 3 passos práticos o que é essa dor e como interromper esse ciclo, para impedir que ele vire uma crise de ansiedade ou até mesmo de identidade. Porque eu acredito que você deve estar bem cansado de ficar refém dessa dor, repetindo esse ciclo de se sentir insuficiente, incapaz e perdendo oportunidades valiosas, porque o medo de um novo não te trava. Fica comigo porque o que eu vou te mostrar pode mudar a forma como você lida com qualquer não na vida. Oi, para quem não me conhece, eu sou o Victor Menezes, sou hipnoterapeuta, especialista em ansiedade, e aqui a gente fala sobre ciência, espiritualidade e filosofia, sempre em busca do autoconhecimento. Antes de tudo, a ciência já explica por que a ansiedade dói. Porque ela não é só uma emoção, ela é biologia. Imagina lá atrás, há 200, 300 mil anos atrás, quando a gente andava em matilha, em grupos, para poder sobreviver na selva, e o nosso grupo nos rejeitasse. Seria perigoso. A gente estaria à mercê de muitos perigos. Então, naquela época, rejeição era igual à morte. A neurociência mostra que a rejeição ativa o córtex cingulado anterior, que é a mesma região ativada quando você quebra o seu braço, na dor física. Sim, o seu corpo literalmente sente. E isso é uma herança da infância e da pré-história. Então, meio que o seu cérebro está sendo dramático, porque ele aprendeu lá atrás que precisamos de aceitação para viver. E não precisamos. Pela espiritualidade, a rejeição não é só uma coisa biológica. Ela é uma oportunidade para a gente olhar para dentro. Então, se doeu dentro de você, isso é uma oportunidade para você olhar para dentro e se conhecer. Sim, eu sei que dói muito, porque eu mesmo já passei por isso muitas e muitas vezes na minha vida. Sabe na escola quando os meninos vão escolher as pessoas para poder jogar futebol? Então, eu era o último a ser escolhido quando era escolhido. E isso mexia muito comigo. Isso é uma das coisas pela qual eu passei. Então eu cresci acreditando que eu não era suficiente, que eu não era capaz, que eu não era merecedor. Mas isso foi como eu interpretei. Não era realmente isso que estava acontecendo. Mas o meu cérebro estava acostumado a entender isso, porque isso é uma herança ancestral lá de trás. E eu tive que ensinar ele que hoje a não aprovação, a não escolha, não é um risco de vida. Porque o que aconteceu lá foi só um conflito de interesses. Eu não era o melhor realmente para jogar futebol. Na verdade, eu não estava nem perto de bom. E tá tudo bem. Só que a gente não entende isso, porque a rejeição faz a gente levar tudo para o lado pessoal. Então, se eu escuto um não, se eu não sou escolhido, é como se aquilo fosse culpa minha. Como se é por minha causa. Se fosse outro no meu lugar, eles seriam escolhidos. Mas não. A maioria das coisas não giram em torno da gente. E eu vou deixar aqui no card e na descrição uma auto-hipnose poderosa para você poder reprogramar dentro de você essa rejeição. O passo 1 aqui então é a pausa e nomeação, porque essa dor da infância faz você agir no automático. Então é muito importante pausar e dar nomes. Como é dito no livro O Poder do Agora, a gente precisa se afastar da ilha para poder ver a ilha. O segredo então é tirar essa emoção e colocar ela à sua frente. Você observar ela de fora. Por exemplo, se você está se sentindo rejeitado porque não foi escolhido para um emprego, pause, coloque essa emoção na sua frente e diga: eu estou frustrado porque a vaga não foi minha. Ao dar um nome à emoção, você transforma ela em um objeto de análise, e não você. Porque muitas vezes, quando a gente é rejeitado, nós somos dispensados ou trocados. Isso não é uma coisa pessoal, mas nós nos identificamos com essa dor, como se eu fosse o problema, como se eu fosse essa dor, como se eu fosse tudo isso. Mas eu te falo, quando você olha para o espelho triste, você é aquele reflexo triste? Não, você está além. O reflexo é uma das suas faces. A emoção é a mesma coisa. Ela é uma das coisas que você pode sentir, mas você não é ela. Então, quando você se desidentifica, quando você se separa daquilo, aquilo fica melhor, mais fácil de ser analisado. Então, você não é a raiva, você não é o medo. Você só sente raiva e sente medo.
Entender isso já corta 50% do sofrimento. Posso te garantir. O passo 2 é confrontar o que aconteceu com a história que a sua mente está dizendo. Então é fato contra história. E esse aqui é o ponto-chave. Porque a rejeição é um fato. Fui dispensado. Mas você sabe que a sua mente cria uma história por trás disso. E ela pode dizer coisas do tipo: eu sou um fracasso total, a minha mãe estava certa, eu não sou bom o suficiente. Só que o que a sua mente não te conta é que essa história, ela é destrutiva, porque ela é influenciada pelas crenças da sua criança interior ferida e geralmente mentirosa. Por exemplo, hoje eu atendi um rapaz que tinha essa crença da rejeição, porque lá quando ele tinha 5 anos, a mãe dele precisou ir trabalhar, estava segurando a mão dele e soltou a mão dele. Ali, com os 5 anos, ele entendeu que a mãe não gostava dele. Mas só que aqui em terapia, com a regressão, nós conseguimos encontrar essa cena e depois ele entendeu sozinho que a mãe soltou a mão dele não era porque não gostava dele, mas sim porque precisava ir trabalhar. Então a rejeição, na maioria das vezes, está no nosso olhar, não no fato. E separar isso resolve muito do problema. Então, o seu trabalho aqui é podar a ficção, essa fantasia que a sua mente cria. Então se pergunte, qual que é a evidência real de que de fato eu sou um fracasso? O fato é uma informação e a história é uma prisão que você mesmo cria. Foque no fato e veja essa rejeição como só um feedback. Você não vai morrer por sentir isso. Você não tem mais esse perigo para se preocupar. Então a rejeição é um feedback para o seu crescimento, não um veredito de fracasso. E o passo 3 são microações de validação. A rejeição rouba o seu senso de valor, ativando aquela carência geralmente sentida na infância. Essas microações são como dizer sim para você mesmo. Por exemplo, fazer uma comida gostosa, fazer um passeio, ajudar um amigo, porque ao fazer algo que você gosta e você domina, você ativa as áreas de prazer e recompensa do cérebro, provando para sua mente que você é realmente valioso, independente daquela rejeição externa. Fazer isso ajuda muito você a acalmar a sua criança interior. Qual desses 3 passos vai ser o primeiro que você vai usar da próxima vez que sentir isso? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua experiência. Então deixa o like se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa dor. E se inscreve aqui para viajar junto comigo nesse oceano infinito do autoconhecimento. Até a próxima!